Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nessas voltas a aulas remotas, tá? Eu sou a professora Catiane, sou enfermeira, especialista em saúde da pessoa idosa, sou professora dessa instituição há 7 anos e vou estar com vocês na disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem, que serão 4 encontros. O primeiro agora dia 22 de agosto, 29 de agosto, 4 e 11 de setembro. Se estivéssemos em sala, eu ia realizar uma dinâmica para a gente quebrar o gelo e eu conhecer um pouquinho de vocês. Mas, como a gente está passando por essa situação, vocês vão me conhecer pela aula e quem quiser se apresentar quando me enviar a atividade, fique à vontade, não é obrigado, tá? Então, pode ser que vocês estejam se perguntando por que de estudar psicologia no curso técnico de enfermagem, né? E eu coloco para vocês que a psicologia tem a intenção de que vocês vejam o paciente quanto pessoa e não só a visão patológica. Quando vocês se referirem é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, eu vou fazer um curativo num pé diabético. E esse pé, ele não tem um dono? Tem. Quem é o dono? Seu Francisco, que é um idoso, viúvo, tem 2 filhos, tem netos e é diabético e então assim, ele é uma pessoa, tá? Entender que o contexto hospitalar ele vai fazer com que o paciente ele tenha as atitudes que não são da sua personalidade. É comum que os pacientes eles fiquem irritados, fiquem mal-humorados ou fiquem mais introspectivos quando eles estão durante uma internação. A opção da psicologia também é fazer com que vocês tenham uma ética humanizada, né? Vocês sabem que nós temos um código de ética a ser seguido e a gente espera que vocês exerçam essa ética de uma forma humanizada, tá? A palavra psicologia é uma palavra que vem do grego, ok? Onde psique significa alma, espírito, certo? E logos significa conhecimento ou estudo. E esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1590 como estudo da alma. Hoje em dia, a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais e o comportamento humano. O profissional que atua na área é o psicólogo. Para ele exercer a profissão, ele tem que estudar durante 5 anos numa instituição de ensino privada ou pública, tá? E o psicólogo é o profissional que nos ajuda a entender nossas motivações, o nosso modo de agir perante determinado fato ou circunstância. Coloquei também que a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Por quê? Porque ela estuda aspectos biológicos, né? Fatores hereditários, fatores bioquímicos, estuda fatores psicológicos, as mudanças de humor, de comportamento, de personalidade e os fatores sociais, as relações familiares, as relações socioeconômicas, que são fatores que influenciam na conduta do indivíduo. Professor, e a psicologia é importante para as profissões? A psicologia é importante, porque ela procura entender as necessidades do indivíduo, assim como as necessidades da sociedade, e ela elabora estratégias para que essas situações elas possam ser prevenidas ou supridas, tá? A psicologia também estuda o papel da inteligência emocional, como é que esse indivíduo se comporta em situações de estresse, em situações de liderança, e ela procura orientar, selecionar, identificar métodos e técnicas para que possamos ter uma vida melhor. É papel da psicologia ainda identificar distúrbios, falhas e procurar meios de sanar ou amenizar. O que é isso? Às vezes a criança tem uma dificuldade de relacionamento. E aí, o que acontece? A psicologia vai lá e vai ajudar. Às vezes uma pessoa tem dificuldade no relacionamento, faz a terapia e aí consegue se relacionar melhor, tá? A psicologia procura estudar o relacionamento intrapessoal e interpessoal. O que é relacionamento intrapessoal? É como eu me relaciono comigo mesmo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, a minha personalidade. E interpessoal é todo relacionamento entre 2 ou mais pessoas. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na escola, tá? A psicologia ainda procura identificar perfil e treinar esses perfis. Qual é a relação da psicologia com a enfermagem? Existem 2 correntes na área da saúde. A primeira que vê o doente como um ser passivo, ele está doente, ele vai para o médico, ele recebe uma prescrição e com essa medicação ele vai ficar bom. E a segunda, que é a que a gente espera que vocês sigam, é que o paciente, além de apresentar sintomas da doença, ele vai ter problemas que influenciam no seu tratamento. Embora a dona Raimunda seja uma paciente diabética e ela
tome os remédios direitinho, faça dieta, mas ela vive angustiada porque o marido dela é alcoólatra e ele bebe demais, e por isso ela vive com a diabetes todo o tempo descompensada, a glicemia todo o tempo alterada. Com relação ao técnico de enfermagem, né? A psicologia ela vai ajudar esse estudante no seu autoconhecimento. Quando a gente conhece as nossas forças, as nossas fraquezas, a gente pode utilizar melhor as características da nossa personalidade, dos nossos relacionamentos. Então, assim, a gente vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. A psicologia ainda vai ajudar esse estudante a compreender melhor outras pessoas. Vocês vão ter conhecimento científico da natureza humana e vão conseguir compreender melhor as pessoas e vão alcançar um sucesso maior nas suas relações de trabalho, porque vocês vão se relacionar melhor com os colegas de trabalho, com o chefe e com os próprios pacientes. A psicologia ajuda a melhorar situações, a auxiliar outras pessoas a solucionar seus próprios problemas, porque assim, com a compreensão da psicologia, vocês vão poder exercer a enfermagem de uma forma que vocês vão ter uma facilidade melhor de explicar as manifestações clínicas, tanto para o paciente quanto para os familiares. E a psicologia vai ajudar vocês a entender a íntima relação entre corpo, mente e espírito. Quando a gente consegue identificar como as nossas emoções elas afetam o nosso organismo, vocês vão saber que as emoções também vão afetar o organismo dos clientes, pacientes de vocês. Quando a gente está bem, né, mente, corpo e espírito, a gente consegue trabalhar melhor, se relacionar melhor com as outras pessoas. Coloquei sobre a equipe de trabalho, porque a enfermagem é uma equipe, né, onde existem técnicos e um profissional enfermeiro, mas nós trabalhamos numa equipe maior. Tem um maqueiro, o médico, o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, assistente social, e por aí vai. Cada um tem o seu conhecimento, tem o seu saber específico, mas todos trabalham com o intuito de garantir que esse cliente, esse paciente, tenha uma melhora e possa sair o mais rápido possível desse local, tá? Existem tipos de equipe. As equipes podem ser pluridisciplinares, onde esse paciente é atendido por diferentes especialistas, só que não há nenhuma troca de informação. Existem equipes transdisciplinares, onde o trabalho coletivo é compartilhado, né? Compartilha-se conceitos, teorias e abordagem. Para os especialistas, essa vai ser a equipe do futuro, tá? Existem as equipes interdisciplinares, onde ocorre até um aprofundamento entre as disciplinas, o que vai acabar criando uma nova disciplina, ou essas disciplinas vão transferir o método de uma disciplina para outra, e existem as equipes multidisciplinares, onde os diversos profissionais vão trocar ideias e informações sobre sua prática e vão debater o ponto de vista e complementar os entendimentos sobre o problema em questão. Se está se falando em equipe, é preciso que exista uma liderança. Essa liderança, ela pode ser exercida de forma autocrática, tá? O líder é uma pessoa autoritária, só ele fala, só ele tem razão, tudo é ele quem decide. Essa liderança pode ser de forma democrática, onde esse líder vai incentivar a participação dos demais membros, né? E as decisões vão ser tomadas em grupos, ou pelo menos ele vai escutar a opinião de todos e decidir o que é melhor para todos. Existe a liderança anárquica. O prefixo A significa não, então é ausência de liderança. Existe até uma pessoa ali fazendo o papel de líder, de chefe, mas ele não está se importando com o que está acontecendo com essa equipe. Falo também sobre a comunicação, que existe a comunicação formal, que geralmente são os ofícios, os memorandos, até as declarações que vocês pedem para a Cleiane para levar para a escola, né? Para levar para o trabalho, para poder tirar a carteirinha da escola, que dá direito à minha passagem no ônibus, no cinema, onde ela começa dizendo: declaro para os devidos fins que o aluno Francisco de Assis, filho de Raimundo de Assis e Maria de Assis, está devidamente matriculado nessa instituição de ensino, cursando o curso técnico em enfermagem. Normalmente, o texto é mais ou menos esse que a Cleiane usa. Então, assim, ela procura fazer um texto com a linguagem mais formal, mais rebuscada, mais condizente com o que o documento pede, tá? E existe a comunicação informal, que são as conversas, né? Os bate-papos que vocês tinham durante o café, na hora do intervalo, na hora do almoço, muitas vezes até na hora da sala. Eu confesso que durante essa pandemia eu até já senti saudade das conversas paralelas de vocês, tá?
Falo sobre a postura do líder, que vai influenciar na comunicação da equipe. O líder autoritário, essa equipe vai ter receio de conversar, de emitir opinião. O líder democrático, essas pessoas já vão conseguir se expressar. E o líder anárquico, essas pessoas vão poder gritar, xingar, falar palavrão, muitas vezes colocar o pé na mesa, né? Falar de coisas que não são condizentes com o ambiente de trabalho, ok? Falo sobre a influência de ruídos. O que é ruído, né? É tudo que interfere a comunicação. Para que haja comunicação, é necessário que haja um emissor, que no caso sou eu que estou aqui falando para vocês, e existe o receptor, que eu espero que vocês assistam essa aula, tá? Se passasse um cachorro, se passasse um caminhão, qualquer barulho, era um ruído que ia interferir na nossa comunicação. Falo sobre a linguagem verbal, né? Linguagem verbal é tudo aquilo que a gente fala, que a gente consegue emitir através da nossa fala, da nossa voz. E a linguagem não verbal, tenho o hábito de falar e eu gesticulo muito, né? Então, assim, todos os gestos, as expressões faciais correspondem à nossa linguagem não verbal. E a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa linguagem não verbal, porque muitas vezes a gente até não trata mal uma pessoa, mas a forma como a gente olha, a gesticulação que a gente faz, a pessoa percebe que a gente está insatisfeito. E isso pode fazer com que gere uma queixa contra a gente junto ao nosso superior, tá? O prontuário, né? Vocês vão ver o prontuário mais profundamente quando estiverem vendo a disciplina de fundamentos, mas de antemão eu posso garantir para vocês que o prontuário é um documento, todos da equipe tem acesso a esse prontuário. É importante que esse prontuário seja escrito de caneta azul durante o dia, de caneta vermelha durante a noite. Tudo que a gente deve procurar utilizar termos técnicos quando for escrever no prontuário e escrever atentamente, porque esse prontuário não pode ser rasurado, tá ok? E aí eu coloco o que se espera ser do profissional de enfermagem, né? Que seja uma pessoa criativa, atenta às transformações do mundo, uma pessoa consciente do seu papel social, porque é o profissional que vai ficar 24 horas com o paciente. Então, assim, é necessário que a gente, né, vocês, conheçam a teoria, procurem dominar as práticas, mas vocês também têm que procurar estar atento ao que está se passando no mundo, saber usar não só o celular, mas utilizar um computador, ter conhecimento do que está se passando, ouvir as notícias e ter consciência desse papel social que a gente desempenha. A partir do momento que vocês começarem a ir para o estágio, utilizarem o branco, as pessoas vão procurar vocês para tirar dúvidas, para tirar questionamentos. Então, assim, a nossa postura, ela diz muito, né? As pessoas esperam muito de nós da área da saúde. E ter a consciência disso, que quem vai ficar 24 horas com o paciente é vocês. O médico vai passar, o nutricionista, o psicólogo, mas quem está ali durante a internação são vocês que vão prestar essa assistência, tá? Quando eu coloquei no slide uma frase da Flores que eu gosto muito, né? Que ela coloca que a enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratado da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratado do corpo vivo é uma das artes, poder-se ia dizer a mais bela das artes, né? A Flores é a mãe da enfermagem moderna, foi uma mulher à frente do seu tempo, e ela está falando que a gente cuida de uma obra-prima, né? Que é o corpo humano, porque se nós somos únicos e foi Deus que nos fez, cada um de nós é uma obra-prima, tá bom? Então, assim, qual é o cuidado que nós temos que ter com o corpo? Né? Toda vez que a gente for manipular o paciente durante um procedimento e durante uma técnica de enfermagem, a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente expõe esse paciente o minimamente possível, né? Tem que exercer a nossa atividade com solidariedade, né? Prestar o nosso apoio e ter interação com esse paciente, mas procurar respeitar a sua individualidade. Cada paciente é único e assim a gente tem que ver quando ele quer dialogar, quando ele quer conversar, quando ele procura ficar mais calado, quando ele procura ficar mais na dele, tá? E com relação ao gênero, né? Será que o fato de ser homem ou mulher proporciona alguma vantagem no campo da enfermagem? A enfermagem já foi uma profissão predominante feminina, hoje em dia existem mais homens e esses homens são bem-vindos, tá? Porque assim a gente vê o envelhecimento da população e é muito mais fácil para um homem manipular o corpo de outro homem do que para uma mulher. Eu não estou dizendo que é impossível uma técnica cuidar de um paciente idoso, mas é muito mais fácil um técnico menino cuidar de um paciente idoso masculino do que uma técnica mulher. Além dos pacientes de saúde mental, que muitas vezes precisam ser contidos e o homem ele tem mais força. Então, assim, existe campo para todo mundo, certo?
Quando eu falo sobre o outro, a comunidade e a família, né, a gente tem que compreender que esse indivíduo, ele faz parte de um grupo. Nós temos por obrigação respeitar os valores e as crenças, tá? A gente não pode obrigar que o paciente ele siga a nossa religião. A gente tem que aceitar a religião dele, as crenças dele, os valores dele, tá? E assim, também a gente não pode obrigar esse paciente a realizar o procedimento. A partir do momento que ele se nega a fazer, a gente esclarece a importância, mas se ele se nega a fazer, a gente coloca lá no prontuário que o procedimento não foi feito porque o paciente recusou o mesmo e comunica o nosso superior. Com relação à família, né? A família é a célula mãe da sociedade, mas a gente sabe que a composição da família está mudando. Hoje em dia não é mais só aquela família tradicional de pai, mãe e filhos. Hoje em dia a gente tem família que é só mãe. No Nordeste, principalmente, a maioria das famílias são chefiadas só por mulheres. Existem famílias que são duas mães, existem famílias que são dois pais. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, respeitar a isso. A nossa profissão, ela tem que ser despida de preconceitos, tá? Mas a gente tem que ter consciência que a família, ela tem um papel importante na recuperação do paciente. Então, assim, sempre é bem-vindo a presença dos familiares. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o excesso de cuidado por parte da família acaba prejudicando o tratamento, a melhora desse paciente. O paciente tem que ser incentivado ao autocuidado, né? Escovar os dentes, pentear o cabelo, que ele já pode fazer por ele mesmo, ele deve estar realizando, ele deve estar praticando. Então, assim, gente, aqui eu encerro a nossa primeira aula. Eu espero que vocês possam entender aquilo que eu falei. Caso vocês não tenham entendido, eu estou à disposição. Vocês podem me procurar no grupo ou no privado para estar tirando as dúvidas, tá? Então, assim, eu peço que vocês fiquem bem, quem puder fique em casa, se precisar sair, lembrando de usar a máscara e estar higienizando a mão com o álcool gel. Já esteve mais longe, nós estamos mais perto de voltar. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.